Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esteticamente. Eu sou Fernanda Pinheiro, especialista em estética avançada. E claro que eu venho aqui conversar com todos vocês, profissionais e também clientes, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o processo de envelhecimento da pele. É, sim, o famoso envelhecimento e também, né, causa tanto medo em tantas pessoas. Mas eu quero falar para vocês que o envelhecimento ele é fisiológico e ele vai acontecer de qualquer forma, mas existem formas da gente gerenciar esse processo de envelhecimento e você ter naturalidade, ter beleza, mesmo estando com a idade avançada. O envelhecimento, ele é um processo natural, inevitável, acontece por diversos fatores. Existem alguns fatores que aceleram esse processo de envelhecimento, assim também existem alguns fatores que retardam esse processo de envelhecimento, mas ele pode ocorrer de uma forma intrínsecas, naturais e também pode ser influenciado por fatores genéticos. A pele, ela é constituída por diversas camadas, assim como mostra nessa imagem aí. A camada mais superficial é denominada epiderme, recobre a superfície do nosso corpo. A derme já está localizada dentro, né, imediatamente sobre a epiderme. E é um tecido conjuntivo que contém vasos sanguíneos, terminação nervosa, órgãos sensoriais e glândulas. As principais células da derme são os fibroblastos e a terceira camada é a hipoderme. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque quando nós pensamos num processo de envelhecimento fisiológico de maneira em geral, nós temos que entender que a nossa pele está constituída de várias camadas e é muito importante tratar todas essas camadas para que nós tenhamos resultados satisfatórios. Sim, não adianta só fazer um peeling ou só fazer um laser ou só fazer um botox ou só fazer um bioestimulador, que nós não vamos conseguir reverter o processo de envelhecimento, porque além da pele, nós temos a gordura, a hipoderme e também temos o músculo. E temos também frouxamento dos ligamentos, com que ocorre quando nós vamos perdendo a estrutura, a trama de colágeno e de elastina, nós vamos tendo o afrouxamento desses ligamentos e o derretimento da face. Então, é muito importante a gente pensar em diferentes camadas, diferentes tratamentos para com que nós conseguimos gerenciar todo o processo de envelhecimento de uma maneira extremamente natural e eficaz e natural, assim como todos vocês amam. Então, quando nós pensamos em envelhecimento, a gente já pensa em formações de rugas. Quando a gente tem rugas, nós temos o quê? Excessos de flacidez. Excesso de flacidez forma os famosos sulcos. Automaticamente, nós também aumentamos a incidência de manchas, principalmente manchas senis com o processo de envelhecimento. Também ocasionamos uma pele de uma textura fina e áspera e automaticamente essas consequências, né, são surgidas, além de tudo, da gente perder aquele preenchimento natural da nossa face. E nós sentimos a nossa face toda cheia de rugas, sulcos, marcações, derretimento, que é o que mais apavora nós como pessoas, né, que querem um envelhecimento mais saudável, mais fidedigno. Então, durante o processo de envelhecimento, durante a juventude, né, no auge da nossa produção de colágeno, a face tem um formato de trapézio invertido. Contudo, com o processo de envelhecimento natural, causa mudança principalmente no contorno da face, tornando um rosto mais quadrado, né? E com aspecto de derretimento. Mas eu quero falar para vocês que existem várias soluções em que nós conseguimos melhorar e evitar com que tenha esse excesso de derretimento da nossa face. Sim, nós temos hoje várias tecnologias que fazem a indução da produção de colágeno, assim como tecnologias e também ativos injetáveis que têm essa principal função, que são
bioestimular colágeno, aumentar a produção do nosso colágeno, que são polímeros que, quando entram em contato com a nossa pele, causam microlesões e, através dessas microlesões, nós conseguimos resultados extremamente satisfatórios, ativando células, ativando fibroblastos e produzindo e aumentando a produção endógena do nosso colágeno, da nossa elastina e também do nosso famoso ácido hialurônico. Com isso, nós conseguimos uma reversão muito natural do processo de envelhecimento. Quando nós vamos envelhecendo, como mostra nessa imagem para vocês verem, quando nós estamos ali na altura dos 50 anos, nós já diminuímos a produção de colágeno em 40%. E a espessura da nossa pele já diminuiu até 28%. Com isso, essa perca drástica, né, do colágeno e a perca drástica dessa espessura da pele devido à perca do colágeno, nós temos, como mostra na imagem, uma pele cheia de sulcos, marcações, rugas, causando esse entristecimento, né, desse processo fisiológico do envelhecimento. O colágeno, gente, ele é preservado em sua totalidade até os 25, 30 anos em média. Depois disso, com o passar do tempo, ele vai diminuindo, né, 1% a menos a cada ano. Então, com 40 anos, a gente tem uma perca de 20% de colágenos e aos 50 anos a gente tem uma perca de 30 a 40% do nosso colágeno. Os bioestimuladores de colágeno, quando colocado na camada correta, e a gente consegue resultados bem legais, bem naturais, melhorando, dando um efeito volumizador, melhorando, né, toda a qualidade da pele. O que eu falo todos os dias é o seguinte, que se você colocar o produto certo, mas no lugar errado, possivelmente você vai ter uma intercorrência. Ouço muito em consultório pacientes com medo de fazer bioestimulador de colágeno e ficar com o rosto redondo, grande. Não, gente, isso vai acontecer se o produto correto for colocado no lugar errado. Quando nós temos técnicas efetivas da aplicação dos bioestimuladores de colágeno, nós conseguimos efeitos lifts, efeitos duradouros, de uma forma muito bela e muito natural. Conte conosco na nossa clínica, nós temos vários profissionais que conseguem te entregar esses resultados. Nós temos hoje no mercado alguns bioestimuladores injetáveis. Vou estar aqui falando para vocês. Nós temos hoje o ácido L-polilático, que é o PLLA, que tem a função de volumizar, aumentar a espessura dérmica. Então, quando nós vamos envelhecendo, o rosto não vai derretendo e vai na parte central da face vai ficando formações de sulcos e maior quantidade de tecido. E nas laterais, nós vamos ficando com deficiência de tecido. Por quê? Porque escorreu, desceu, derreteu. Quando a gente coloca os bioestimuladores nessa lateralização da face, atrás das linhas de ligamentos para trás, o que nós conseguimos? Efeito lift natural. Nós conseguimos suspender aquela parte que desceu e automaticamente nós conseguimos resultados extremamente satisfatórios e naturais. Tá? Temos também a hidroxapatita de cálcio, né? Que também é um bioestimulador, só que ele tem um menos efeito de volumização do que o PLLA, do que o ácido L-polilático. Então, às vezes, eu gosto muito de utilizar esse bioestimulador, às vezes, em fazer manutenção da produção de colágeno, né? Eu falo todos os dias e segue essa dica para você, que não pode ficar sem entender como funcionam os bioestimuladores de colágeno. Nós vamos depositando como se fosse fazendo uma poupança de colágeno na nossa pele. Então, eu fui lá, fiz um bioestimulador, gerei uma poupança de colágeno. Todos os dias, a minha pele vai ali que necessita e vai retirando aquele colágeno para manter a nossa pele em alta, intacta. Com o passar dos dias, já usou aquela poupança, é importante reaplicar. Em média, uma vez anual, uma vez ao ano, é importante fazer essa poupança de colágeno para com que a nossa pele não sinta todo esse processo fisiológico do envelhecimento. Certinho? Vou falar aqui também um pouquinho a respeito do meu queridinho da poliodioxona, que é Eu Amo de Paixão o Elancê.
O Elancê, gente, ele tem dupla finalidade. Ele tem a finalidade tanto de preenchimento quanto de bioestimulador. E o que muda é a técnica aplicada. Se eu quiser preencher com Elancê, eu vou usar uma técnica. Se eu quiser bioestimular, eu vou usar outra técnica com o mesmo produto. Para mim, o pulo do gato, ele não necessita de diluição. A gente já vem pronto, é só pegar a seringa e colocar e os resultados muito naturais e resultados duradouros. O que eu mais gosto é a durabilidade, né, dele, que realmente é excelente, tem excelente durabilidade, em torno, em média, de 2 aninhos, a gente consegue ter ainda os efeitos dele na pele do nosso paciente. Temos os fios de PDOs, que também são bioestimuladores, né, sólidos, que tem a finalidade ali de fazer o nosso organismo dilui ele, absorve ele, e ao longo do tempo a gente consegue resultados bem naturais, porque aonde que ele foi dissolvido, absorvido, ele forma uma fibrose de colágeno e essa fibra de colágeno consegue fazer sustentação da nossa face. Não posso deixar de falar para vocês a respeito das tecnologias. Hoje a gente tem inúmeras tecnologias que fazem indução de colágeno, assim como os lasers, né? Também a gente ativa essa camadinha de fora a produzir uma nova pele e a aumentar a quantidade de fibroblastos da nossa pele. Nós temos os microagulhamento, radiofrequência, né? Microagulhamento robotizado que a gente tem lá na clínica. Nós também temos radiofrequência, temos criofrequência, temos ultrassom microfocado, que hoje também é meu queridinho. Por quê? Porque o ultrassom microfocado, ele consegue fazer permeação, penetração de ondas de diferentes tamanhos. E com que isso resulta? Lembra daquele slide que eu falei agora há pouco, das várias camadas da pele? Então, vou deixar ele aqui novamente para vocês verem. O ultrassom microfocado, ele tem a finalidade de ir até no SMAS, até nessa estrutura 3 dessa imagem, né? Então, a gente consegue ir no SMAS, consegue ir na derme profunda, a gente consegue ir na derme superficial, causando microlesões, e através dessas microlesões desencadear um processo inflamatório por resposta inflamatória à produção de colágeno. Olha que legal. Então, quando eu faço essas associações de terapias, essas associações de protocolos, eu consigo resultados satisfatórios. Então, o que eu posso falar para você que quer fazer o gerenciamento do processo de envelhecimento? Faça associações de protocolos, né? Eu falo isso tanto para os meus clientes quanto para os meus alunos. Façam laser, façam peelings, façam ultrassom microfocado, façam macrofocado, façam bioestimulador de colágeno, façam botox, que atua em diferentes camadas da pele e nós conseguimos segurar e reverter o processo de envelhecimento. E quer mais uma dica de ouro? Já envie esse podcast para todo mundo entender o mecanismo de ação dos bioestimuladores, tanto sólidos quanto tecnológicos quanto injetáveis, porque com certeza essa dúvida é de muitas pessoas que você conhece. Me ajude aí compartilhando esse podcast. Eu vou falar mais uma dica para vocês que querem melhorar. Façam bioestimulador injetáveis uma vez ao ano. Para quando você tiver 50 anos, você está 60 anos como uma diva. O que eu percebo é que, às vezes, muitos pacientes já estão com idade muito avançadas e já têm uma perca drástica de colágeno e querem chegar no consultório e reverter esse processo de envelhecimento. Existem 2 tipos de estética. A estética preventiva, que é a estética em que eu consigo prevenir o processo e gerenciar o processo de envelhecimento, é o que nós fazemos na clínica. E temos também a estética reparativa. Essa estética, ela já é cirurgia plástica, já não convém mais, às vezes, intervir com a estética preventiva. Mas outra coisa que eu tenho que falar para vocês, uma vez que você fez a estética reparativa, que você retirou aquele excesso de pele, é muito importante você já correr na clínica e
dar andamento nos seus procedimentos estéticos preventivos. Por quê? Porque se você não cuidar, possivelmente vai ter queda de novo, vai ter excesso de pele de novo e você vai ficar frustrado. Por quê? Porque necessita de controle sempre e de abastecimento de colágeno sempre para com que o nosso motor funcione legal. Gente, falam muito, mas eu amo compartilhar esses assuntos com vocês. Tem que até dar uma respirada, um golinho de água, porque a voz vai ficando pouca. Se você gostou, gente, assim como eu falei, compartilhe esse assunto tão importante, tão enriquecedor, tão maravilhoso para você gerenciar o seu processo de envelhecimento. Se você está gostando desse assunto, deixa um comentário aqui para mim. Vou ficar muito feliz em poder também te ajudar e te responder. No mais, fica aqui o meu muito obrigado nesse outro episódio do Esteticamente. Vocês que me acompanham e seguem as minhas dicas fielmente. Aguardo você num próximo episódio. Até mais!